Olá, amigos do nosso canal História e Memória da Educação. Estamos de volta nesta semana. E como você sabe, temos assim uma relação de vídeos para você, né? Temos aqui mais de 100, mais de 20 vídeos gravados que você podem acessar. Vocês podem sugerir temas, fazer questões, comentários, enfim. Esse é um espaço de diálogo, um espaço de reflexão sobre a educação brasileira. E você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, compartilhem o nosso canal, divulguem, enfim, estamos abertos para esse diálogo, né? Um espaço para você que é profissional da educação, você que é estudante de graduação, de pós-graduação, enfim, você que é professor que está na escola, você que se interessa pela questão educacional brasileira, você está convidado para nos acompanhar todas as semanas, todas as quartas-feiras, temos um vídeo novo, temos sempre um convidado para trazer aqui as suas contribuições em torno da educação brasileira. Bom, e nesta semana, nosso tema também foi, inclusive, sugerido para os nossos, né, os nossos convidados aqui, aqueles que nos apoiam. O tema da semana de hoje é educação especial na perspectiva da teoria histórico-cultural. E para abordar esse tema, nós convidamos a professora Neide da Silveira Duarte de Matos. E a professora Neide da Silveira Duarte de Matos, ela é professora na UniOeste, mas daqui a pouco nós vamos apresentá-la. Mas antes eu gostaria de, inicialmente, agradecer, né, pelo aceite do nosso convite, e ela pesquisa a temática e tem grandes contribuições a oferecer para nós. Professora Neide, mais uma vez, muito obrigado pela presença virtual, né, no nosso canal e pelo aceite do convite. Eu que agradeço, professor João, né, pelo espaço e pelas contribuições também que esse espaço possibilita. Já lhe parabenizo, acho que primeiro, além de agradecer, eu lhe parabenizo pela organização desse canal, que se configura também num espaço de divulgação, de socialização do conhecimento e de formação de professores. Então, além de agradecer pela oportunidade de discutir aspectos tão importantes da educação brasileira e também da formação das pessoas, né, da formação humana, lhe parabenizo por esse momento e por essa iniciativa desse instrumento de formação que nos possibilita agora, né, esse período de isolamento, esse período de pandemia. Tudo bem, professora. Bom, a professora Neide, né, muitos conhecem a professora Neide, mas vale sempre destacar ela, né, apresentá-la. E a professora Neide é doutora em psicologia pela UEM, a Universidade Estadual de Maringá, com estágio no doutorado em sanduíche na Universidade de Alabama, em Cuba, em Havana, mestrado em educação pelo programa de pós-graduação em educação do PPGE, da UniOeste, graduada em pedagogia, e ela é professora adjunta do Centro de Educação, Comunicação e Artes do campus de Cascavel, da UniOeste. Ela é membro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Saúde, Psicologia e História Cultural, e do Grupo de Estudos e Pesquisas em História, Sociedade e Educação do Brasil, Grupo de Trabalho da Região Oeste e Sudoeste do Paraná, que é o STED-OPR, e ela atuou como coordenadora geral do Núcleo de Formação de Professores, no FOP, e como coordenadora da Educação Especial no município de Cascavel entre 2007 e 2011, e prática de ensino. E também na UniOeste como coordenadora responsável pela Educação Especial na Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura de Cascavel. Então, veja, a professora Neide, ela tem, né, uma importante atuação, uma importante inserção na questão da educação especial, então ela vai, né, nós convidamos para que ela, assim, trouxesse as suas reflexões, as suas contribuições em torno da teoria histórico-cultural para entender a questão da educação especial. Então, professora Neide, fique à vontade, né, com essa temática e trazendo, então, as contribuições para o nosso canal. Por favor, professora. Obrigada, professor João. Então, como o professor João já me apresentou, a educação especial tem sido o meu objeto de pesquisa, de investigação, de interesse há algum tempo. Dada
necessidade da própria prática social, né, da própria prática profissional. Então, atuei no município de Cascavel, tanto na elaboração do currículo municipal, lá nos anos 2006, 2007, e depois na formação de professores. E também, dando sequência a esses estudos, eu vou para o mestrado, pesquisar a formação de professores em educação especial, e depois para o doutorado também, pesquisando as políticas de educação especial e as contribuições da teoria histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica para a formação das pessoas com deficiência. Que olhar é esse que se tem a partir, né, da teoria histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica para as estratégias de ensino quando nós pensamos na criança, na pessoa com deficiência, público-alvo, no caso, né, da educação especial ou inclusão. Então, vou apresentar para vocês um pouco desse percurso de estudos, o que a gente vem compreendendo como educação especial e o que explica, né, esse processo, essa relação ensino-aprendizagem, e como ela pode, de fato, contribuir, né, como o processo educativo, como o trabalho educativo pode contribuir na formação das pessoas com e sem deficiência. Então, a primeira pergunta que parece, né, diante desta temática, nos parece ser necessária e que ela seja feita não só aos professores, mas a todas as pessoas. Quando a gente pensa em inclusão, em educação especial, a escola é fundamental. A gente tem isso, né, na sociedade bem estabelecido. A escola é fundamental. Mas ela é fundamental para quem? Quem que precisa da escola? Aí é lógico que isso já vem também remetido de uma resposta, que ninguém julga que pessoas possam estar fora da escola. Então, é para todos. A escola hoje está posta na sociedade. Imaginamos, né, que ela é para todos os seres humanos. Mas a gente não se dá conta que tem, nesta questão, uma segunda questão. Que se essa escola é para todos, sem ninguém ficar à parte, sem ninguém ficar alijado desta formação que a escola oferece, por que, então, as pessoas com deficiência têm, historicamente, estado em uma situação de invisibilidade, e essa situação de invisibilidade fica mais escancarada no momento atual, em que as aulas são conduzidas por meio de plataformas, que nem todas essas plataformas são acessíveis, e que, muitas vezes, os alunos que necessitam de instrumentos, de estratégia, de apoio do outro, seja o outro professor, um adulto, não tem essas condições, né, em suas casas. Então, por que essas pessoas têm estado, né, durante todo esse percurso histórico, nessa situação de invisibilidade, e muitas hoje, ainda permanece como objeto de caridade, do assistencialismo, que essas práticas já foram, né, práticas de séculos. Então, por que coabitam ainda com as nossas práticas na atualidade? Se a escola é para todos. O que explica isso? Então, essas nossas constatações, assim como os pressupostos, né, que eu já disse, da teoria histórico-cultural e da psicologia e da pedagogia histórico-crítica, nos servem como um ponto de partida para que a gente analise essas questões, para que a gente olhe para a educação especial, especialmente, não por educação especial que a gente já olhe para a pessoa com deficiência, mas que a gente olhe para a educação especial
e para a aprendizagem e o desenvolvimento das pessoas com deficiência. Que é isso que nos importa, que é isso que nos interessa quando a gente fala de educação especial. É olhar para a aprendizagem e para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Porque falar de educação especial é pensar nas formas de tornar acessível o legado cultural historicamente produzido. Aí, há um público específico. Então, falar de educação especial é tornar esse legado acessível a um público, que são as pessoas com deficiências ou com necessidades educacionais especiais, necessidades educativas especiais, que por inúmeras situações, circunstâncias, elas não acessam o conhecimento da mesma forma que né, outras pessoas. Mas isso não significa que elas não aprendam. Então, falar de educação especial é ter atenção para o processo de aprendizagem e desenvolvimento. Também essa nossa pergunta, né, nos possibilita pensar nessa pergunta de por que historicamente crianças, por que historicamente e na atualidade pessoas com deficiências estão excluídas, estão alijadas do processo ensino-aprendizagem, estão alijadas em seu desenvolvimento. Então, também essa pergunta, ela nos provoca a pensar sobre um julgamento que é habitual, um julgamento clínico, e que, quando a gente pensa a pessoa com deficiência, ele imediatamente nos acomete. Né? Nós ajuizamos essa pessoa como a deficiência sendo um limite, e aí ajuizamos também, já julgamos as impossibilidades educacionais, as impossibilidades educativas, né? Como é que a pessoa com deficiência está na escola? Aí vem aquela questão, mas a escola não está preparada, eu não fui preparada como professor, e a gente sabe que são vários fatores, tanto da compreensão, como também das práticas sociais, que nos levam a ter este pensamento. E se a gente tiver esse pensamento, né, se for assim, com esse juízo clínico de que a deficiência impede, o trabalho educativo de saída, ele já perde a sua finalidade. Por quê? Essa limitação na visão de mundo, essa limitação no conceito de desenvolvimento humano e das possibilidades de que a educação especial crie as condições para o aluno, que, né, por determinada circunstância, por determinada situação, precisa desses recursos para atender. Então, se a educação já limita, ela já impede, né, que esse legado histórico que o gênero humano conquistou esteja acessível às pessoas com deficiência. Então, isso era o que me inquietava, isso sempre foi o que me inquietou. E por isso que me desafiou e nos desafia, acho que desafia todo professor comprometido com a formação das pessoas com e sem deficiência, a compreender que o desenvolvimento humano mais amplo, ele depende do desenvolvimento psíquico. Que o desenvolvimento humano universal também depende do desenvolvimento humano singular, né? E que os recursos e as estratégias, né, de aprendizagem que foram historicamente produzidas e estão disponíveis, né, em graus, e estão disponibilizados aos indivíduos, elas são recursos necessários para a formação das novas gerações. A cada geração a gente precisa fazer este processo de formação, né? Então, ambos os desenvolvimentos, né, essas mediações educativas, elas também vão determinar o nível de desenvolvimento da sociedade. Então, se nós não conseguimos formar todas as pessoas em suas máximas possibilidades, a sociedade também tem um desenvolvimento menor, digamos assim, um desenvolvimento inferior ao que
poderia. E a gente sabe, né, que no atual estágio da sociedade de classes, onde o modo de produção capitalista já domina, né, todas as regiões do planeta, não há nenhum país que esteja apartado dessas relações de produção. E sabemos que também este modo de produção já criou potencialidades técnicas, culturais, e que abrem, então, inúmeras possibilidades de avanço do desenvolvimento humano para as pessoas com e sem deficiência. Mas aí que há o limite. Quando esse desenvolvimento é apropriado de forma privada, ele não está acessível a todos, né? Então, se nesse modo de produção temos esta possibilidade de desenvolvimento do conhecimento, da ciência, da técnica, então, por que nem todas as crianças que chegam à escola, ou aquelas que também nem chegam à escola, não estão se apropriando das experiências, né, da cultura, da aquisição da escrita, do cálculo, da ciência, da arte, da filosofia? Essa é uma outra questão. Né? E a gente sabe que isso está também determinado pelo modo de produção, né, pela forma como nos apropriamos e pela forma como essa apropriação é privada, e aí o direito à educação e à aprendizagem é uma disputa política e teórica. A gente não pode esquecer disso. E temos uma outra situação, que nessas condições também a formação, né, a nossa formação, ela está influenciada por essas inúmeras compreensões sobre a deficiência. E influenciada por essas inúmeras compreensões sobre as possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento. E uma dessas compreensões, né, que é a mais vigente, é a que situa a pessoa com deficiência a partir do modelo biomédico ou modelo biológico, e que coloca, antes do ser humano que está ali, coloca em evidência as causas orgânicas da deficiência, como se essas pudessem justificar o limite que a pessoa vai ter por não enxergar, por não ouvir, por não poder se locomover com autonomia, né, por o que Vygotsky chamava de defeitos orgânicos, né? Então, coloca isso como um limite. E essas compreensões estão presentes na nossa sociedade e estão presentes na nossa formação de professores. Então, às vezes, o professor, não é má fé do professor, mas ele não compreende que aquela pessoa com deficiência também está aberta todo um campo de possibilidades de reorganizar o seu processo de aprendizagem e ela consegue se desenvolver em patamares, como os patamares de pessoas sem deficiência. Né? Então, quando nos voltamos às causas que levam determinadas pessoas, né, crianças, a não alcançar um nível mais elevado em seu desenvolvimento, nossa primeira consideração é sobre a concepção de pessoa com deficiência, que é essa concepção que eu acabei de falar, né, que historicamente se impôs na nossa sociedade, e que acarreta também uma influência sobre o processo de desenvolvimento, o que é possível no desenvolvimento das pessoas com deficiência. E aí que nos voltamos a estudar, então, os fundamentos de defectologia, que Vygotsky produziu lá no início do século XX, mas que é uma teoria tão viva, tão explicativa do real, que hoje ela nos possibilita entender a pessoa com e sem deficiência e nos lança luz a pensar a educação especial. Então, Vygotsky, lá na década de 20 do século passado, ele já nos dizia que a formação da personalidade, ela se move por contradição.
e que a pessoa com defeito orgânico, que ele chamava, né, a deficiência, ou o defeito em si, né, que é o comprometimento biológico a partir do sistema nervoso central, a lesão, ou a inadaptação, né, de um órgão, ele já trazia que esse defeito, ele não resulta em deficiência. Não é o defeito que vai carregar em si a deficiência, a insuficiência. Mas o defeito, ao mesmo tempo, ele é um incentivo, ele é um impulso para que a pessoa tenha motivos para lutar contra e para não deixar a deficiência se instalar. Veja que bonito isso. Ele traz que, à medida em que a pessoa tem uma lesão, à medida em que ela tem um comprometimento biológico, ela também tem forças para buscar a superação disso. Então, Vygotsky dizia, o defeito por si só, ele não vai decidir o destino da personalidade. Mas, veja, o que vai decidir o destino da personalidade são as consequências sociais, ou seja, são as relações sociais, que vão definir se a pessoa vai ter ou não deficiência a partir daquele defeito. Se ela vai conseguir aprender e se desenvolver ou não. Então, a gente pensa, a partir, né, dessa explicação, que o que pode impedir um surdo, um cego, uma pessoa com múltiplas deficiências se desenvolver, não é a ausência da audição, não é a ausência da visão de um membro, ou uma alteração que ela tenha no sistema nervoso central, mas as relações sociais, as mediações sociais. Então, a forma como nós vamos compreender o desenvolvimento e como nós, enquanto sociedade, e aí no trabalho educativo, como professores, como nós criamos os mecanismos, como a sociedade, né, como a cultura já estabelecida, cria os mecanismos para tornar acessível essa produção humana historicamente, né, acumulada e que está disponível e que vai possibilitar, então, a pessoa se desenvolver em suas máximas possibilidades. Então, pensar a educação especial na perspectiva da psicologia histórico-cultural, especialmente da pedagogia histórico-crítica, que é o tema dessa nossa conversa de hoje, é vital, é fundamental a gente retomar o caráter central da educação. Não como uma compensação, veja, não a educação, não é que por meio da educação a gente vai compensar, a gente vai alterar o defeito orgânico. Não é a compensação orgânica que que a educação vai promover, entenda. A educação especial, ela é um conjunto de recursos, de instrumentos, inclusive teóricos, para pensar as possibilidades de, por outras vias, tornar acessível a cultura às pessoas com deficiência. Então, não é compensar organicamente o defeito, mas numa relação cheia de vitalidade, é olhar para a pessoa com deficiência e vê-la cheia de vida. E aí, a educação especial lançar mão de outras vias que estão íntegras na pessoa com deficiência. Incorporar, por exemplo, a criança cega, a experiência social dos videntes, por meio da linguagem, por meio do braille, que é um recurso também de séculos já produzido, né? Louis Braille produziu o Braille há muito tempo, e que hoje ele é um instrumento que ensina a pessoa com cegueira a se apropriar da língua materna, por meio do Braille. Então, esses recursos, esses mecanismos vão possibilitar, são mecanismos culturais que vão possibilitar a compensação das percepções visuais diretas que estão com defeito. Então, o que está com defeito é a percepção visual, não é o cérebro, é a percepção visual. Então, esse mecanismo vai permitir que a pessoa compense essa percepção e vivencie situações, se aproprie do conhecimento que estão ausentes nele. Mas isso se a sociedade e
se a educação perceber essa vitalidade. Então, significa, né, dizer que, na especificidade da educação escolar, o ensino é condição sine qua non para que ocorra o desenvolvimento dos alunos com e sem deficiência. Isso, a pedagogia e história crítica já nos deixa bem claro, né? E também para que ocorram as transformações no psiquismo, a partir da aprendizagem dos conhecimentos científicos que vão alterando o funcionamento psíquico, a nossa conduta. Então, é por meio da educação escolar. Essas relações são mediadas pelo ensino. Então, essas transformações no psiquismo vão permitir novos elementos. E para a pessoa com deficiência, isso é tão interessante, porque essas transformações no psiquismo, essas vias alternativas, vão reconfigurar toda a sua estrutura psíquica, né? Toda a sua organização interfuncional. E vai possibilitar, então, a essas pessoas alcançar níveis mais elevados de compreensão da realidade. Então, são essas as possibilidades que os meios sociais, né, vão poder permitir como um contexto favorável diante de um eventual defeito do organismo. E nós podemos perceber, né, nisso que nós estamos conversando, que a chave para essas possibilidades, para esse contexto favorável, está nas relações sociais. Então, a chave para a aprendizagem, para o desenvolvimento da pessoa com e sem deficiência, está nas relações sociais, nas relações que a gente estabelece entre adulto e criança, entre professor e aluno. São essas as relações carregadas de significado que vão possibilitar, então, essa reorganização e essa compensação do defeito na pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência, isso para dizer que na pessoa com deficiência, a formação do psiquismo segue a mesma direção, né? Ou seja, os órgãos funcionais, né, os órgãos sensoriais, as funções no cérebro, seguem a mesma direção da pessoa sem deficiência. Isso significa pensar que a formação do psiquismo das pessoas com deficiência e sem deficiência é social. Então, elas devem se tornar órgãos sociais. Elas vão suplantar naquela constituição orgânica inicial, lá do bebê quando nasce, as características e as funções sociais e culturais dadas na sociedade. Então, se a evolução, né, se todo o processo de evolução filogenética, evolução biológica, né, o processo histórico de hominização, cedeu lugar à hominização, que é o processo, né, histórico-cultural, e que completa o desenvolvimento humano, na pessoa com deficiência, também o defeito biológico deve ceder a primazia inicial, a compensação sociocultural na produção final da humanização, né? E mais uma vez, Vygotsky vai dizer que o professor, então, ele não precisa, ele não deve atuar no fato em si, por esta questão, né? Se o defeito biológico vai ceder à primazia inicial, se é a cultura que me suplanta e que me forma humano, então o professor não precisa ficar preocupado com o defeito, né? Ele não precisa ficar preocupado com a falta de visão, com a falta de membros, com a falta de linguagem numa pessoa que tem paralisia cerebral. Não são essas as preocupações, mas ele precisa ficar preocupado nas consequências sociais que este defeito pode trazer à pessoa com deficiência quando ela não se apropria. E aí pensar no desenvolvimento das vias colaterais, que são vias alternativas ao defeito. Então, a educação da criança, né, com diferentes defeitos, com deficiência, ela deve estar baseada no fato de que, simultaneamente, né, com o defeito, também estão dadas as tendências psicológicas de uma direção oposta.
E esta direção oposta, essas tendências, esta vitalidade, essas possibilidades que devem ser incluídas no processo educacional como uma força motriz. Porque esta força motriz, são essas condições que vão estruturar todo o processo educativo e vão tensionar o psiquismo, vão tensionar todas essas forças em luta para a compensação do defeito, né? Para que a deficiência não se instale. Então, se a escola, se o papel da escola, aquilo que já nos dizia Saviani também, é produzir direta, intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade, que foi, né, produzida histórica e coletivamente nos homens, isso significa que também é papel da escola o acesso ao universo das significações humanas. E esse acesso ao universo das significações humanas só acontece se o outro, né, o professor, for se envolvendo junto com os alunos, nesse processo de desenvolvimento cultural, nesse processo significando as ações, as suas ações, as ações dos seus alunos, entendendo que as pessoas com deficiência necessitam de uma maior atenção e da produção de recursos específicos. Também algumas podem precisar mais tempo e também precisar de uma organização de caminhos alternativos para que elas alcancem a aprendizagem e o desenvolvimento. Então, já concluindo, nós temos que a teoria histórico-cultural e a psicologia histórico-crítica, elas são as ferramentas que vão, né, possibilitar a nós, professores, compreender como o pensamento das crianças, com e sem deficiência, se apropria do conteúdo escolar. E aí que entra, né, a nossa função, à luz desta teoria. É como nós podemos intervir na direção do desenvolvimento e na apropriação desse conteúdo, para que esse desenvolvimento alcance as suas máximas possibilidades. Então, essas intervenções que a prática social mostra, né, com relação às pessoas com deficiência, elas, ao mesmo tempo, essa compreensão de que o limite está estabelecido pelo defeito, elas carregam, ao mesmo tempo, inúmeras possibilidades. E essas possibilidades, elas podem ou não se realizar, as possibilidades do desenvolvimento, elas podem ou não se realizar, dependendo da direção, da intervenção, dos recursos, dos mecanismos sociais que a gente lançar mão. Então, que os pressupostos, né, da teoria histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica, a orientar tanto as políticas públicas, como foi o realizado no município de Cascavel, através da produção do currículo, e em outros também municípios, eles possam orientar essas políticas públicas educacionais, e eles também possam reverberar nas nossas práticas pedagógicas, para que a gente, de fato, possa conduzir as finalidades da educação à formação humana, para que a gente possa direcionar a educação à formação humana, e não a qualquer formação humana, mas a uma formação humana em níveis mais elevados, uma formação humana que nos torne humanizados. E ficamos à disposição, professor João, para outras considerações. Seria isso que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. Muito bem, professora Neide, olha, né, você trouxe, assim, contribuições, né, fundamentais para pensar a questão da educação especial, e vemos, assim, que o Vygotsky, né, ele formulou toda a sua teoria na década de 10, 20, né, 30 do século passado, e elas continuam aí vivas, né, com muita vitalidade para pensar a escola brasileira, para pensar o papel do professor, Neide. Quer dizer, o quanto de desafio que temos pela frente. Isso aí.
o quanto que essa teoria ela é avançada para pensar e como a educação especial ela se modificou, né? E a necessidade de releitura do Vygotsky, né? Eu acho que você nos provoca a fazer uma nova leitura do Vygotsky, de uma revisitação ao Vygotsky, né? Afinal, o que ele está dizendo? O que ele está propondo? O que ele está nos provocando a pensar sobre o papel do professor, sobre o papel da educação e avançar para além, né, desses conceitos tradicionais de educação especial que já ficaram no século XX, né? A partir do que Vygotsky formulou. Ficaram enquanto intenção, né? Enquanto intenção de políticas públicas. Nós temos aí a LBI, que é de 2015, e que já aponta para uma concepção do modelo social de deficiência, né? Diferente do modelo biomédico, biológico, mas isso está arraigado na cultura, né? Isso está arraigado nos cursos de formação de professores, e isso fica nas práticas sociais. Então, demora muito tempo para essas práticas se alterar. Por mais que, como você bem lembra, o que o Vygotsky produziu é lá do início do século, ou seja, foi esse período que nós estamos vivendo hoje do século passado. Foi esse o tempo de produção de Vygotsky, mas essa teoria ainda não foi transformada ou incorporada nas nossas práticas sociais. Entende? Ainda ela serve, ela é viva, serve de um recurso para pensar a nossa prática, para pensar principalmente a prática educativa, mas ela está focalizada em alguns espaços que a incorporaram em seus currículos, a incorporaram em suas atividades, alguns professores que vêm estudando, né? Isso não é algo que seja tomado como uma política pública, que foi o que eu vi em Cuba, por exemplo. Em Cuba eu vi a educação especial organizada a partir dos pressupostos da teoria histórico-cultural, a partir desses pressupostos, ou seja, o desenvolvimento, possibilitar a todas as pessoas o máximo desenvolvimento de suas funções psíquicas superiores. Professor Neide, olha, a gente queria só agradecer, então, né, a sua participação, a sua relevante contribuição para o nosso canal, e nós vamos aqui depois colocar na descrição, né, algumas sugestões de leituras, né, que você vai nos enviar, para a gente incluir. Eu acho que a sua apresentação hoje, sim, provocou muitas questões para pensar a educação especial, né, o professor que está lá na escola, o gestor, enfim, o pedagogo, e aqueles que, né, pensam a educação, os pais, para que observem melhor o que já foi produzido, né, de avançado nesse campo da educação especial, e essa aproximação entre a pedagogia histórico-crítica e a teoria histórico-cultural, né, muito importante essa reflexão. Sra. Neide, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e pelas suas contribuições no nosso canal. Eu que agradeço, professor João, e como falei, fico sempre à disposição para a gente aprofundar essa discussão e para outras conversas aí que forem necessárias. Um grande abraço e até logo. Um abraço também a todos que vão estar assistindo e a todos os meus amigos e colegas da rede municipal, que com certeza vão estar ouvindo esse debate e acompanham o seu canal. Muito obrigado, então, Estamos aí. Um abraço. Professora, um grande abraço, professora Neide da Silveira Duarte de Matos, e ela trouxe, então, as suas contribuições para pensar a educação especial na perspectiva da teoria histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica. E você, o que você achou do vídeo de hoje, né? Faça seu comentário, faça o seu questionamento, né? Inscreva-se no nosso canal, nos ajude a divulgar o vídeo de hoje para os seus amigos, para os seus professores, né, colegas de trabalho, você que pesquisa o tema a educação brasileira. Enfim, compartilhe esse nosso vídeo e é um espaço para reflexão, para discussão sobre as questões educacionais do Brasil. Agradecemos a você pelo prestígio, né, nesse vídeo, e na próxima semana nós voltaremos com mais uma temática
de relevância para você que nos acompanha toda semana. Um grande abraço e até lá.